Olá, estudantes do primeiro ano, eu sou Adriano, professor de artes, bem-vindos! Pessoal, hoje a gente vai falar sobre grafite e suas técnicas. Vamos conhecer um pouco do grafite desde a sua origem até a atualidade, conhecer e compreender sua técnica e estilos. A gente vai mais ou menos entender, pessoal, como é que surge essa manifestação grafite que, quem não sabe, é uma manifestação muito antiga. E a gente vai ver mais ou menos sua origem, vai ver suas técnicas e o que está acontecendo hoje no mundo, ok? Vamos lá, vamos fazer, pessoal, então rapidamente, duas perguntinhas só para a gente poder entrar no clima dessa aula. Primeira pergunta. A arte urbana pode ser elemento da... A arte urbana pode usar elementos da Renascença? Você acha que alguma coisa que aconteceu lá em 1350, ele pode fazer parte dessa arte, vamos colocar atual, lá da década de 70, mais ou menos? Será que isso pode ter alguma correlação? E outra pergunta. Podemos repetir uma obra de grafite em diversos lugares com o mesmo desenho? Ou seja, quando você vê um grafite na parede, será que ele pode ser replicado várias vezes? Ou pode ser replicado com modificações? Essa aula a gente vai ver. Então vamos, mais ou menos, pessoal, entender como é que iniciou. A juventude ao longo da história sempre teve essa atitude proativa, revolucionária, ansiosa por mudar o mundo. O grafite ou grafite, oriundo do movimento hip hop, é um exemplo de manifestação artística de artes visuais, resultante dessa natureza rebelde e revolucionária dos jovens. Agora vamos tentar, pessoal, voltar um pouquinho antes na história. Nós temos lá Clive Campbell, aquele rapaz que era jamaicano, ele era técnico de som, ele chega nos Estados Unidos, vê todo mundo lá dentro das suas casas, o pessoal tinha muito essa questão da criminalidade, o pessoal estava isolado, até que ele pensa o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa que fazia na Jamaica, eu vou colocar música na rua, vou convidar esse pessoal para vir dançar e aproveitar. E ele fez isso. Aí começa exatamente essa questão, o início do hip hop, já começa a questão do break, já começa a questão da música, já começa a questão da dança, mas tinha o pessoal que não dançava e não cantava, mas o pessoal que desenhava. E o pessoal começou a ver toda essa movimentação, eles começaram a pensar em alguma coisa para poder também acompanhar o movimento. Eles começaram a fazer o quê? Começaram a pensar em fazer aquilo que eles sabiam mais fazer, que era desenhar. E qual superfície que eles iam utilizar? Paredes. E eles estavam utilizando o quê? Spray, uma coisa mais acessível, e gradativamente nós temos então uma terceira linguagem dentro do movimento hip hop, que é o grafite. E o grafite ele começou a se destacar porque ele trazia a temática de hip hop, trazia essa questão do orgulho, atitude da cultura negra, colocava a questão de vestimenta, colocava a questão de palavras, as palavras que faziam parte do movimento com relação a respeito, raça, amor, compreensão, união. Eles começaram a colocar isso como uma coisa dentro desse sistema. E lembrando vocês que quando a gente fala de jovem, o jovem é sempre idealista. Então o jovem sempre teve vontade de fazer alguma coisa para que se tornasse uma mensagem para o mundo, e o grafite entra dentro desse aspecto também. Então vamos ver agora com relação à história, pessoal. Expressar opinião, sentimentos ou crenças utilizando uma parede como suporte não é algo novo. Os hominídeos pré-históricos, os cidadãos romanos e outras civilizações já deixaram suas marcas em paredes naturais ou artificiais. Agora pense o seguinte, pessoal. A primeira figura aqui é a caverna de Lascaux, na França. Se você pegar esses animais aqui, por exemplo, esse boi ali, se você comparar com uma figura de Pablo Picasso, isso aqui passaria tranquilamente por uma arte moderna. Por quê? Olha a perfeição desse animal, muito bem feito. Então você vê que nessa época, no surgimento do homem, vamos colocar como fosse mais ou menos o quê? Vamos chutar aí uns 4.000 a.C., mais ou menos? Então a gente já tem 4, 5.000 a.C., a gente vai ter o quê? Uma origem, o homem começou a pensar, começou a ver que ele era um ser que precisava viver em grupo para poder sobreviver, e ele começou a fazer esse registro, exatamente, aquele contato dele com o sobrenatural. Então a gente começa a ver que ele já tem esse senso artístico, ele já começa a fazer uma arte do cotidiano, que é essa arte rupestre, e ele já começa a fazer uma expressão. Ou então ele deixa bem claro que isso que ele está colocando ali é onde ele vive, e a necessidade dele ter uma caça gordinha que pudesse dar alimento para ele, era algo que ele almejava. Então ele está representando, então ele está passando uma mensagem para nós. Se a gente olhar aqui a Idade Antiga, que é o surgimento da escrita, logo depois da Idade Rupestre, nós estamos na parede romana. E nessa parede romana o pessoal fazia uma coisa chamada grafito. O grafito, exatamente, quando o pessoal colocava mensagens na parede, era ilegal na época, não podia se fazer, e muitas vezes essas mensagens falavam o quê? Falavam dos gladiadores, falavam daquele comerciante que passava os outros para trás,
ou falava mal do próprio imperador. Então eles colocavam algum tipo de mensagem. Então esse tipo de mensagem é uma coisa, é uma forma de comunicação que eles tinham já dessa época antiga e já traz para nós a necessidade do homem através do desenho passar alguma coisa para outras pessoas. Então já temos as nossas raízes do grafite aqui, na época rupestre e na época antiga com o surgimento da própria escrita. Então nós vemos que Pompeia e Herculano, cidades romanas soterradas pela erupção do Vesúvio em 79 a.C., em 1748 Pompeia e em 1928 Herculano foram descobertas e escavadas. O que a gente está falando agora? Agora pense bem o seguinte, pessoal. Nós temos dentro da história, vamos tentar lembrar da Renascença. A Renascença, ela nasce pegando exatamente aquelas esculturas que existiam, reproduções romanas. Quando nós chegamos em 1748, mais ou menos, que é já na época lá do movimento neoclássico, que é aquele momento que o pessoal quer fazer um novo renascimento da história, eles descobrem o quê? Descobrem as pinturas romanas, que eram muito famosas, as pinturas padrão da pintura grega. Eles descobrem uma coisa que existe de verdade preservada, porque até aquele momento tinha muito pouca coisa. Lembrando vocês que dentro da literatura grega, as pinturas eram mais celebradas que a própria escultura, porque elas eram mais realistas que a própria escultura. Então eram pinturas memoráveis, só que pelo fato da luz, exposição, elas não sobreviveram. Mas essas, por terem sido soterradas, sobreviveram. Então foi um grande referencial para o movimento neoclássico. Mas também para o grafite é a prova que nessas cidades, nós estamos falando 79 a.C., também já tinha essa manifestação artística feita pelo grafite. Então uma prova histórica para eles e também, por que não dizer, uma inspiração para que eles pudessem também fazer essa arte nos dias de hoje. Então nós temos aqui o grafite com o qual conhecemos hoje em dia, tem sua origem nas periferias de Nova York, no movimento hip hop. Jovens com talento para desenho registravam nas paredes dos bairros e nos metrôs as suas mensagens. Quais são essas mensagens? As mensagens é exatamente daquele povo excluído que não tinha acesso à cultura, que eles queriam ter acesso à cultura, que eles queriam fazer parte de toda aquela parte dos Estados Unidos que estava sendo meio que esquecida. Eles eram quase que meio invisíveis, vamos colocar dessa forma, para essa população. Por quê? Era um bairro longe da capital, era um bairro que era considerado como periferia, mas eles já queriam transmitir para as pessoas que lá tinha uma arte deles e que eles queriam trazer essa mensagem que eles tinham orgulho da sua descendência negra, eles tinham orgulho da sua atitude de ter exatamente essa inspiração nas artes africanas para trazer o que para o mundo? Para trazer uma música diferente, para trazer uma dança diferente e agora trazer uma manifestação artística plástica diferente também. E eles vão fazer o quê? Eles vão trazer aquilo que está dentro do universo deles. Qual que é o universo deles? O universo deles é exatamente essa coisa do breaking, essa coisa do popping, looking, do freestyle, que são os estilos de dança, a questão do breaking, música, a questão do rap, também que é a música, a questão do canto, e agora também essa questão da vestimenta deles. Então o estilo de roupa está sendo representado pelas artes visuais e também as mensagens. Isso é muito importante. Eles colocavam as palavras de ordem para ele. Por exemplo, atitude negra, união pelo amor, vamos colocar a dança como vida. Então eles colocam palavras-chave que representam sim o que eles querem com relação a esse movimento. Lembrando vocês que o movimento hip hop é um movimento de resgate social que utiliza a arte como ferramenta. Bem importante isso. Então nós temos aqui, na década de 70, 80, era feito assim, dessa forma. Lembrando uma coisa, pessoal, sempre o pessoal me pergunta em sala de aula, professor, qual que é a diferença entre pichação e grafite? O grafite é uma coisa que a pessoa vai fazer não com um padrão egoísta. A pessoa vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma coisa chamada vanguarda. O que é a vanguarda? A vanguarda é aquela pessoa que se posiciona à frente e ela representa toda a sociedade atrás dela. Então, o grafite, ele é uma voz que está sendo ouvida da população e transmitida através do grafite, ou seja, vai ser colocado um protesto ali que toda a população não tem coragem de protestar e a pessoa do grafite, o artista, ele vai protestar para as pessoas. A pichação é quando a pessoa é egoísta e ela quer fazer a depredação, ou seja, ela tem um bem público, ela fala, não, eu vou estragar isso, então ela vai fazer o quê? Qualquer coisa que estrague alguma coisa. Então essa é a grande diferença da pichação e o grafite. Grafite existe uma mensagem, ela vai utilizar os 6 elementos gráficos, que é ponto, linha, forma, textura, superfície. Então ele vai tentar pegar esses elementos e juntar para fazer as artes visuais. Então sempre vai ter matemática e uma técnica. E a pichação
são uma coisa feita aleatoriamente com um fim destrutivo. Essa é a grande diferença. Aqui existe uma mensagem, eles estão falando alguma coisa através dessa pintura. Então, quer dizer, através das próprias palavras. Às vezes as palavras são meio abstratas, você não consegue entender, mas existe uma lógica, certo? E vamos agora fazer uma pergunta rapidinho, pessoal, só para a gente ver se a gente entendeu o conteúdo até agora. Primeira pergunta. Manifestações semelhantes ao grafite aconteciam em outro momento da história? Qual? Agora eu vou perguntar para vocês. Desde o começo do homem, existiu alguma forma de grafite? Eu acabei de falar para vocês. Respondem para mim com as suas palavras e fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal? Manda para nós. Pessoal, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver agora os estilos dentro do grafite. Estilos que estão nas paredes aqui da cidade nesse momento. Então, na hora que você visualizar dentro do seu bairro alguma coisa na parede, você vai conseguir já identificar. E a gente tentou fazer dentro de uma linguagem que é a linguagem do própria pessoa do grafite, do próprio artista. Essa é a forma que eles descrevem e como eles comentam, ok? Vamos lá, primeiro. Então, termos importantes no universo grafite, como tag, bomb, throw-up, character, white stencil, cream e 3D, ou 3D no caso. O bomb, o que é o bomb? Bomb é aquele grafite rápido. Ele normalmente é arredondado e utiliza contornos. Por que o contorno? Porque normalmente a pessoa do grafite, ele vai fazer a parte rápida, sem contorno, e ele fica muito apagado. E no momento que ele coloca o preto ou coloca o contorno de outra cor, ele dá essa forma rápida e precisa. Então ele vai dar exatamente uma coisa mais nítida, vamos colocar dessa forma. Também algumas pessoas, não são todos, mas alguns grafiteiros, eles colocam que o bomb é um termo também para fazer grafite dentro de locais proibidos. Apesar que, pelo que eu vejo da cultura grafite, o pessoal sempre pede permissão para colocar ali, para fazer uma coisa bem dentro dali, para que seja uma coisa que não seja apagada, certo? E normalmente é utilizado então o bomb no termo de ser uma coisa rápida. E o tag é a assinatura do grafiteiro. Vocês vão ver um pouquinho para frente, eu vou até comentar que muitos grafiteiros, eles colocam assim, um apelido. Por quê? Dependendo da temática que eles colocam, eles podem ser perseguidos. Então eles procuram esconder seus nomes verídicos e colocam um nome ilusório, exatamente para poder sair dessa questão de discriminação, certo? Então nós temos aqui o estilo e a assinatura ali no cantinho. E nós temos agora o throw-up, que eles utilizam a gíria vômito, o sentido, uma coisa que vem de repente, nesse sentido que eles colocam, e o character, né, ou caráter no caso, ou personagem que eles falam, né? O throw-up, que seria uma coisa mais expansiva, seria a mesma coisa que o bomb, só que mais trabalhado. Ou seja, nós temos agora muito essa questão de palavras, que eles gostam muito de utilizar a questão de texto, mas já tem um texto agora com um pouquinho de volume, nós temos um pouco de textura, então uma coisa muito mais trabalhada. Mas tem que ser uma coisa assim feita rápida, ou seja, uma coisa que venha na inspiração e ele consegue fazer rapidamente. Esse é o throw-up. E o personagem, vamos colocar assim, caráter do personagem, aqui nós temos o trabalho do Gustavo e do Adolfo Pandolfo, que são chamados de os gêmeos, é quando você cria um personagem, vamos colocar um personagem mais fictício, feito do próprio grafite. Então ele coloca, de repente, um personagem que ele vai seguir bastante, ou ele vai colocar, de repente, até uma celebridade, e eles podem ter desse caráter assim mais estilizado, até um caráter extremamente realista, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente.
E nós temos mais dois estilos, que é o Old Style, que é chamado de estilo antigo, ou o estilo selvagem, que é o estilo lá da década de 70, 80, que ele era muito famoso. Ele entra um pouco no abstrato. O que é abstrato? Abstrato, por exemplo, eu tenho um triângulo aqui. Se eu tirar metade do triângulo, ele continua sendo triângulo, mas eu abstraí a forma, ou seja, eu simplifiquei a forma. Então isso daqui é o abstrato, ou seja, uma simplificação da forma. Ele é caracterizado por palavras e muitas setas, muitas pontas. E é uma coisa que às vezes é meio difícil até da gente interpretar, porque ele parte muito para essa abstração. E isso é exatamente, vamos colocar aqui, aquele grafite raiz. Aquilo que está lá nos Estados Unidos está aqui no Brasil também. E nós temos o 3D, ou 3D, como você achar melhor, que é exatamente aquelas técnicas da renascença que a gente tem, a questão de volume, a questão de luz e sombra, a questão do esfumato, que é exatamente aquela falta de contornos. É quando esse mesmo estilo style, ele começa a ter essa ilusão de ótica. Por exemplo, você vê aqui que parece que isso aqui está no ar, mas na verdade o que está pintado no chão, o que está no chão não é sombra, isso aqui é pintura, e a lateral é pintura simulando uma sombra, e esse próprio letreiro está pintado uma parte do letreiro na parede aqui da esquerda e outra parte do letreiro na parte direita. Você não consegue enxergar a emenda porque ele disfarçou a emenda, mas na verdade, se você olhar, ele está assim. Ele não é uma coisa no ar, mas ele está assim. Então, conforme ao ponto de vista que você olha, parece que está flutuando. Ou seja, é uma ilusão 3D numa superfície 2D. Isso é chamado também de falso 3D. Ou seja, como se você pudesse pegar aquele objeto, mas na verdade é uma ilusão de ótica. E isso é utilizado muito nos dias de hoje. E é pessoas que fazem grafite, mas têm uma formação de pintura clássica. Então ele sabe, por exemplo, que se ele colocar um roxo, ele vai dar uma sombra suave em qualquer tipo de cor. Se ele colocar um azul, ele vai dar aquela sombra super forte, qualquer tipo de cor. Então ele já tem essas técnicas de luz, sombra, reflexo e ele aplica na superfície 2D para dar essa ilusão 3D. E nós temos também a questão do stencil. O stencil, o que ele vai fazer? Ele vai te dar a habilidade de você reproduzir uma própria arte várias e várias vezes. Vamos ler aqui. É uma técnica de moldes vazados pré-fabricados. Muitos artistas de rua usam radiografias ou qualquer material rígido como base. O spray é aplicado sobre o modelo, deixando o desenho na parede. Uso popularizado, pois pode-se usar várias vezes os moldes, reproduzimos a obra diversas vezes. O que ele pode fazer, então, nesse momento? Esse artista aqui, por exemplo, o nome de artista é Arte Arcetiva, ele não coloca o nome dele, esse artista, ele prefere esconder o nome, mas ele faz essa obra, fez um fundo amarelo e usou preto e branco. Ele pode reproduzir essa obra em verde, pode reproduzir em roxo, ele pode substituir o preto por uma cor. Então, quer dizer, ele pode fazer a mesma formatação várias vezes seguidas e ele usa o stencil. O que é o stencil? É uma moldura. É como se fosse uma moldura que cria quase que um carimbo. Então, com essa moldura, ele vai colocar essa radiografia ou esse papel cartolina ou qualquer outro tipo de material que seja rígido sobre a parede, ele vai passar o spray na máscara e ele tira o papel e está pronto essa obra. Daí ele vai fazer o acabamento com o spray, dando um pouco de cor, um pouco de volume, aumentando um pouquinho mais de sombra, complementando o preto que de repente ficou falhado, somente isso. E ele pode reproduzir várias vezes. Esse é o papel de stencil. Ou seja, eu posso fazer a mesma mensagem repetitivamente, mas eu posso mudar o estilo dela conforme eu queira. E nós temos também, na década de 80, só existiam sprays para pintura de superfícies grandes, como pintar uma bicicleta, uma parede por inteiro. Os sprays não eram feitos para realizar arte. Os grafiteiros modificaram a sua função. Olha que interessante, pessoal. Agora pensa o seguinte, você está na década de 70, 80, começa o movimento grafite. Para você que mora num subúrbio, não era vantajoso você comprar papel para poder desenhar, porque primeiro o papel era extremamente caro e os lápis de desenho eram extremamente caros. E o pessoal era numa classe que era uma classe pobre, vamos colocar dessa forma. Qual que era a coisa mais barata na época? O spray. E com o spray eles poderiam desenhar. Eles podiam desenhar nas paredes, que era uma superfície que estava lá parada, e era uma superfície normalmente que era velha, feia, mofada, e deixava feia a cidade. E eles falaram assim, vamos deixar a cidade bonita, vamos colocar desenhos nessa cidade para deixá-la mais palpável para nós, uma coisa mais agradável. Quando a gente sai de manhã de casa, a gente vê uma obra de arte bonita. Então eles começaram a usar esses sprays, que eram sprays industriais. O spray industrial, pessoal, ele tem muita pressão. Se você pegar o spray que você pinta a parede e se apertar, ele vai sair muita tinta. Então eles não tinham controle. O que eles faziam? Eles viravam de ponta cabeça, tiravam o ar,
tentavam tirar o máximo de ar, ele diminuiu a pressão, e no momento que eles utilizavam, ele saía com bem pouca pressão, então bem pouco ar. Então eles conseguiam dosar a questão de tinta e começavam a fazer. E gradativamente que o mercado começa a ver que tem pessoas utilizando o spray para arte, eles já fizeram uma inovação também. Fabricaram exatamente esses sprays já para grafite. Hoje você pode comprar sprays para grafite. E a parte de cima do spray, que é essa pontinha, é chamada de caps. Os caps são válvulas. Então o que vai acontecer agora? Nós temos essas válvulas em cima do spray. Então nós temos, por exemplo, a cor verde aqui. Eu tenho um cap pequeno. Então eu faço o detalhamento. Agora eu vou fazer uma superfície grande. Eu tiro esse cap pequeno e coloco um cap grande, que é o Astro Fat Cap. Ou seja, ele tem bastante saída de tinta e quando usar novamente o spray, ele não vai sair mais do detalhe, vai sair aquela coisa enorme. Então eu posso fazer vários fundos rapidamente com ele e vai funcionar muito bem. Eu posso usar o stencil como máscara também com ele vai dar o acabamento perfeito. E quando eu quero fazer um detalhe de olho, um detalhe de boca, nariz, eu uso o pequeno, o skinny. Eu troco o cap de cima, coloco o cap pequenininho e faço o detalhinho bem pequenininho com a própria máscara ou a mão livre. Então dessa forma eu posso detalhar meus desenhos com essa troca que são escamoteáveis, ou seja, eu posso retirar e colocar outro no lugar, certo? E também, como o brasileiro é um ser que tem que ser estudado pela NASA, a gente tem uma criatividade enorme. O que a gente trouxe? A gente trouxe o rolinho. Em nosso país foi criado e popularizado esse outro item para a criação do grafite, o rolinho e a tinta látex. Lembrando que a tinta látex, como ela é a base de água, é feita em paredes que não pegam tinta diretamente. Se é feita em ambiente externo que vai pegar muito sol, é utilizado a tinta vinílica ou a tinta à base de óleo, porque daí bate a chuva e ele não vai tirar. Mas quando o ambiente fechado que não vai ter chuva em cima, o látex é uma ótima opção. Por quê? Base de água mais fácil, não suja a roupa, quer dizer, suja a roupa, mas retira com água e fica um acabamento um pouquinho mais fosco. Mas mesmo assim, mesmo seja o acabamento mais fosco, não brilhante que nem o spray, mas em mãos treinadas fica um efeito maravilhoso e inclusive com o látex o pessoal faz aqueles efeitos 3D realistas, ficam bem legais. Certo, pessoal? Vamos agora então, só para a gente dar uma fixada no conteúdo até agora, fazer a segunda perguntinha? O que significa o termo tag no universo do grafite? Se lembra? Tag é uma coisinha que fica do lado da pintura ali, eu falei logo depois da primeira pergunta. Responde para mim, o que é tag? Coloque suas palavras, fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal? Beleza, manda para mim, tá bom? Então, o que a gente viu hoje, pessoal? Nós conhecemos um pouco da história do grafite, vimos também a criatividade de seus artistas, compreendemos um pouco da diversidade de estilos e um pouco das técnicas dessa linguagem urbana. Então, o que acontece? A gente viu que o grafite, por ser urbana, quer dizer que é uma linguagem criada dentro da cidade, feita na cidade somente, ela surgiu lá na época rupestre. Lá na época rupestre, o pessoal já começava a desenhar nas paredes, nas superfícies 2D, lembrando que 2D significa que tem altura e largura, 3D significa largura, altura e profundidade. Então, era feita nessas paredes em 2D, já era feito os primeiros desenhos. Quando a gente chega lá na Roma Antiga, era feito grafito. Então, era um sistema assim do pessoal fazer até uma coisa bem legal, vamos colocar dessa forma, mas eles colocavam mensagem, falando mal do imperador, falando bem dos gladiadores, que eram os grandes astros, principalmente as meninas colocavam cartas de amor para os gladiadores, os rapazes colocavam, eu torço para o gladiador tal, é como fosse futebol de hoje,
E nós temos daí gradativamente, foi evoluindo, na década de 70 surge o movimento hip hop e o pessoal das artes plásticas ele se adapta ao movimento e começam a trazer uma arte com a cara do hip hop, que é o grafite. E o grafite se desenvolve e nas ruas de hoje tem um grafite com uma qualidade maravilhosa e é uma forma da sociedade poder colocar uma mensagem, se expressar, e uma mensagem pode ser de protesto, pode ser de apoio, ou pode ser somente uma mensagem que fala sobre a importância da arte na vida das pessoas. E isso é o grafite. Ok, pessoal? Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Encontramos em outra oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.